Boa tarde a todos. Que bom que está a sala cheia, fico muito feliz por isso. Então, eu já liguei o gravador. Vamos começar? Já deu 14h10, né? Já dei 10 minutos de espera para quem quisesse ainda conectar. E vamos lá, vamos trabalhar, né? Podemos começar? Pode começar, professor. Legal. Essa aula é a continuação de quarta-feira, né? A gente tem aqui uma agenda. Quarta-feira eu falei sobre processos. Expliquei como é que o sistema operacional lida com o software, né, que a gente põe para ele rodar, todos os programas que rodam no computador. Tem um controle sobre eles, então o sistema operacional cria uma estrutura de dados na memória para poder gerenciar tudo que está rodando. Os programas rodam um pouquinho cada um, a CPU é uma só, apesar de ter centenas de programas lá carregados na memória, né? A gente pensa que está todo mundo rodando simultaneamente. Sim, dá uma falsa ilusão que está, eles todos estão caminhando um pouquinho cada um, rodam alguns milissegundos em um programa, roda outro, roda outro. É tão rápido essa troca de quem está usando a CPU, quem está esperando, tem uma fila, né, para entrar na CPU. É tão rápido essa comutação que nós temos a falsa ilusão que todos os programas estão rodando ao mesmo tempo. É como se fosse para todos os efeitos, né? E aí eu expliquei como é que cria um processo, como é que termina um processo. Processo é qualquer programa que está rodando no computador. A gente chama de processo. E aí expliquei como é que você implementa um processo, né? Quais os estados que o processo fica. É uma máquina de estados finitos. Da teoria da computação. O programa pode estar em dentre três estados possíveis, né? Ou ele está dentro da CPU, realmente está rodando, está progredindo, ou então a CPU pôs ele do ladinho ali e falou: espera aí que eu já falo com você. Ele está em estado de prontidão, não tem motivo nenhum para parar, mas a CPU joga ele para fora, que é para poder dar tempo de pegar outro, andar mais um pouquinho com outro e assim ela fica alternando. Tem um terceiro estado, que é o estado de bloqueado. O programa seu ele pede para acessar o disco, né? Por exemplo, ou acessar a interface de rede, teclado, mouse, toda a operação de entrada e saída, ela é muito lenta. E a CPU não está afim de ficar esperando o seu programa ler do disco, ler da rede. Então ele bloqueia o seu programa, fica interrompido também. E aí ele vai cuidar dos outros processos. Depois ele volta para você, assim que você tiver concluído a sua entrada e saída, né? Aí eu terminei com o processo, eu falei como que um processo cria outro processo, né? Processo pai, processo filho. Aí tem a parte de threads. Eu só dei uma vista geral assim por alto e deixei para falar nesta aula aqui sobre threads. Esse nomezinho feio, thread, o que é um thread? Vamos lá. Mas tem chão, hein? Já chego lá.
thread. Pessoal, traduzindo essa palavrinha do inglês para o português, significa uma linha de controle. É como se fosse uma rédea, né? Que você está com o cavalinho ali, você está controlando. E na prática, sim, o que quer dizer isso mesmo? Nós somos programadores analistas, correto? Então, nós codificamos lá um programa. Imagine que é um programa simples. Tem 50 linhas. Vai da linha 1 até a linha número 50. O computador vai executar naquela sequência, passo a passo, linha por linha. Executa a linha 1, a linha 2, a linha 3 e vai descendo. É como se fosse uma linha mesmo, uma sequência. Essa é a linha de controle, é aquela sequência de execução do seu programa. É isso que é um thread. Quando você cria o seu programa, sempre ele tem pelo menos um thread, pelo menos uma sequência de execução, né? É isso que é o conceito de thread. E nos sistemas operacionais tradicionais, cada processo tem um espaço de endereçamento da memória. E tem pelo menos um, né? Antes era só um único thread de controle. Os computadores antigos, né? Aliás, nem sistema operacional não existia. Você rodava um programa que você fez e ele ficava sozinho na memória, só ele na máquina. E não tinha um suporte do sistema operacional para rodar o seu programa. A hora que o seu programa acabasse de rodar, acabou o programa, a máquina para, não tem mais nada para fazer, não tem nenhum sistema operacional gerenciando ou nenhum outro processo mais, aí a máquina para. Então, na realidade, essa é quase a definição de um processo. Não obstante isso, em muitas situações é desejável ter múltiplos threads, múltiplas linhas de controle rodando na máquina ao mesmo tempo. É assim que surgiu lá aquele computador da IBM, né? Aquele mainframe antigo, que ele já tinha o conceito de multiprogramação, né? Dividiu a memória em várias regiões, vários setores, e cada setor rodava um programa. O intuito de aproveitar melhor o tempo da máquina, né? Quando um programa fosse fazer operação de entrada e saída, vai ler da fita, gravar na fita, imprimir, coisa no papel, que são operações demoradas. Aí aquele System/360 da IBM, ele bloqueava aquele programa e continuava a trabalhar com outro programa que já estivesse em estado de prontidão, né, para entrar na CPU, não está lá fazendo operação de entrada e saída. Então é como se estivesse executando em paralelo, mas não é paralelo. Dá a falsa ilusão, é como se fosse executando em paralelo. Então, como se eles fossem processos separados, exceto pelo espaço de... aqui o thread é outro conceito. O thread é um único programa que você codifica e nele você vai usar esse recurso de multithread. Você, além da linha de controle principal do seu programa, você cria outras linhas. Pode criar quantas quiser, 2, 3. E é interessante que tenha isso. E aí o seu programa vira multithread. Então eles vão estar executando no mesmo espaço de endereçamento, porque eles são o mesmo programa, né? Você lembra que eu expliquei para vocês? Cada processo é alocado uma região da memória
E se você, dentro do seu processo, você criou mais um thread, ele vai compartilhar desse mesmo espaço de memória. Então, é programação multithread. A gente vai estudar como que funciona. Então, é quase que a mesma coisa de você ter dois processos rodando na máquina. Assim como antigamente, né, naquela máquina System/360. Só que agora está dentro de um processo só. Compartilha do mesmo espaço de memória. E por que eu vou querer programar com vários threads? Por que é interessante utilizar thread? Por que alguém iria querer um tipo de processo dentro de outro processo? Pessoal, tem várias razões, eu vou explicar uma por uma, tá? A principal razão para o programador, você, nós, né? Nós programadores é que vamos usar esse recurso. Isso daqui é uma técnica de programação que nós usamos, nós programadores. O sistema operacional, ele somente dá suporte para que a gente use essa técnica. Você tem que saber usar corretamente para não ter problema, né? Você faz chamadas para o sistema operacional, por exemplo, dizendo assim: olha, estou rodando aqui o meu programinha, linguagem C. Por default, né, por definição, todo programa é criado com apenas um thread. Eu quero criar mais um, aí você faz uma chamada para o sistema operacional: olha, me cria aí mais um thread. E aí você indica para ele qual é o código que vai rodar nesse thread adicional, né? Quando é que você aciona ele, quando é que você para, tem toda uma administração desse thread que é o programador que faz. Então, a principal razão para ter mais de um thread é que aplicações têm múltiplas atividades que rodam simultaneamente no mesmo programa, né? E algumas delas bloqueiam de tempos em tempos. Imagina que você tem o seu software lá, né? Programa que você desenvolveu lá, um servidor web. Em determinado momento você precisa ler do disco os dados ou então consultar o banco de dados. Essa operação, ela demora séculos. Em termos de tempo de CPU, que está ali, ela é muito mais rápida do que um acesso ao disco. E a CPU não está afim de ficar te esperando você consultar o banco de dados. E aí o seu processo vai ficar bloqueado. Como você só tem um thread, toda a sua aplicação vai parar. Imagine que você está lá num site, né? Uma página da web. Algum usuário, tem dezenas de usuários acessando aquela página simultaneamente. Você está na internet, né? Um usuário chama alguma coisa e o seu programa fica lá séculos procurando no banco de dados. Se tem 10 clientes acessando a página, os outros 9 vão ficar ali parados, vai ficar congelado, né? A CPU também não está afim de te esperar, ela te joga para fora, vai trabalhar com outro programa e fica congelado mesmo. Enquanto não termina aquela operação de entrada e saída, seu processo não anda. Por isso que é interessante você ter vários threads. Para quê? Algum outro thread que você criou já vai atendendo os demais clientes, os outros 9 que estão lá esperando, né? Quando você cria vários threads, a sua programação vai ficar mais simples. Por quê? Você divide as tarefas, uma tarefa para cada thread. Então, por exemplo, num servidor web, enquanto um servidor só fica interfaceando com o usuário, né? Esperando clicar o mouse e digitar. Um outro thread, por exemplo,
poderia ficar somente acessando o banco de dados, para que o programa funcione assim em paralelo, né? Não é realmente paralelo, mas é como se fosse. O negócio não fica parado totalmente. Não é uma execução em serial, é uma execução em paralelo. Enquanto um faz uma coisa, o outro faz outra. Nós já vimos este argumento antes. Quando que a gente viu? A gente viu a programação, multiprogramação, né? Vários processos estão rodando no seu computador simultaneamente. Então, dá a ideia de que a máquina não está nunca parada, ela está sempre ocupada com algum dos seus programas. Enquanto um processo bloqueia, esperando entrada e saída, outro processo segue trabalhando, né, fazendo processamento, movendo dados da memória, fazendo cálculos. E só que é outro escopo, né? É outro processo. Aqui não, aqui é um processo único. Dentro dele ele se ramifica, né? Em várias linhas de controle, em vários threads. Então, pessoal, aqui a gente vai discutir hoje muita coisa que é relativa a processamento em paralelo, né? Processamento simultâneo. Os conceitos valem tanto para multithread com para multiprocessamento, para vários processos. O mesmo recurso que vocês vão ver mais para frente, daqui a pouco, de memória compartilhada, de acesso simultâneo a alguma região de memória, é aplicado tanto para vários processos como para vários threads dentro de um mesmo processo, tá? A única coisa que não dá para aplicar para ambos é que uma vantagem que o thread tem, que ele compartilha da mesma memória dos outros threads. Agora os processos não, os processos eles têm uma memória para cada um, tudo separadinho. A gente já vai ver, é muita coisa, muito detalhe para discutir, eu vou explicar direitinho. Então, vários argumentos, né? Várias técnicas de compartilhamento de memória, compartilhamento de arquivo, compartilhamento de interface de rede se aplicam tanto para thread como para processos. Então, em vez de ficar pensando em interrupções, temporizadores, chaveamento de contexto, olha aqui pessoal, é coisa de processo, né? É um trabalho enorme, é muito moroso, lembra? O processo está lá rodando na CPU, de repente a CPU interrompe ele. Ah, esgotou a sua fatia de tempo, cai fora, vamos pegar outro. Tem um temporizador que faz isso, né? Aí ela faz toda uma mudança de contexto, né? Salva o contexto do processo, põe do ladinho, chama outro, carrega na CPU. Quando você tem vários threads no mesmo processo, nada disso é preciso. O thread ele troca de um thread para outro com muito maior rapidez. Por quê? Não precisa nada de todo esse processamento aqui, ó. E eles rodam também em paralelo, como se fosse paralelo, assim como os processos. Agora, com os threads nós temos uma nova facilidade. Nós temos o compartilhamento do mesmo espaço de memória, está tudo num processo só. Ficou muito mais fácil programar, né? Em determinadas aplicações, ficou muito mais fácil, mais simples de você fazer as coisas. Você não precisa criar vários processos para fazer o seu trabalho. Você cria um processo só e divide o seu processo em vários threads.
com a vantagem de ter tudo ali na memória, tudo juntinho, né? Outro argumento para ter thread. Eles são mais leves. Pessoal, se vocês verem na literatura alguma coisa escrita assim, ó, lightweight processes. Deixa eu escrever aqui se quiser pesquisar depois na internet. Lightweight process. Lightweight quer dizer peso leve, é uma coisa leve, né? Uma coisa rápida, ágil. Lightweight process. Isso daqui é sinônimo de thread. É um processo dentro de outro processo. São processos leves, ágeis, rápidos. Sempre que possível, programe com thread em vez de criar vários processos. É muito mais simples e mais rápido de programar. Então, eles são de 10 a 100 vezes mais rápidos do que um processo. Você está executando um thread, está naquela sequência naquele trecho de programa, né? Você tem uma sequência de linhas de execução, é isso que é thread. E aí você quer trocar daquele thread para outro thread. É de 10 a 100 vezes mais rápido do que você trocar de um processo para outro. Você tirar um processo da CPU e começar a rodar outro. Então, quando você tem que ficar mudando de um thread para outro, é muito melhor, com muita frequência, fica muito mais rápido do que se usar vários processos. Terceira razão para a existência de thread é também o argumento do desempenho, da rapidez, né? O uso de thread não resulta em ganho de desempenho quando todos eles são limitados pela CPU, mas quando há uma computação substancial também de entrada e saída. O que está dizendo aqui, pessoal? É assim, todo programa, todo software que existe no mundo, ou ele pende para o lado de uso intenso de CPU, ou ele pende para o lado de uso intenso de entrada e saída. Banco de dados, lógico. Uso intenso de acesso ao disco, com certeza. Cálculo científico, né? Computação numérica, estatística, claro, está na cara. Uso intenso de CPU. Então, tem algumas aplicações que intuitivamente você já sabe qual depende para qual lado. Na área da pesquisa de sistemas operacionais, você vai ver sempre esse termo, né? Eu vou até escrever lá no chat de novo. Tem dois tipos de programa. Tem um que se chama CPU Bound. Tem outro que se chama I/O Bound. I/O é entrada e saída. Bound quer dizer limite. Então ele se limita, né? Ou usar intensamente a CPU ou por usar intensamente entrada e saída. Sendo assim, quando você tem um balanceamento, né? Minha aplicação é meio a meio. Usa tanto o CPU como entrada e saída equilibrado. Aí você vai ter um ganho de desempenho caso você use threads. Por quê? Tá na cara, você olha para a aplicação e fala assim, eu vou criar dois threads. Um fica só trabalhando com a CPU e o outro fica só acessando o disco. Aí fica o melhor dos mundos, você tem muito ganho. Entendeu? O que quer dizer essa frase aqui? É isso. Se você tem um software que só trabalha com CPU, aí não tem como ter ganho, né?
Terceira e última justificativa, por que usa thread? Tem máquinas que têm vários cores. Core é o núcleo, é o CPU. Hoje em dia, até esses laptopzinhos pessoais aí é dual core, quadricore. As máquinas corporativas de grande desempenho, né, os servidores, tem dezenas. Eu já trabalhei com uma máquina, tinha 128 núcleos. E é fato, você vê a máquina trabalhando, tem centenas de programas rodando nela. Você vai ver todas as CPUs estão ocupadas. Cada CPU pega um programa para rodar. O sistema operacional distribui o trabalho para várias CPUs automaticamente. Se você fizer um programinha que tem mais que um thread, automaticamente o sistema operacional vai pôr um thread num core, um núcleo, numa CPU, e outro thread em outro. E aí a sua aplicação vai rodar em paralelismo real. Você vai ter um ganho em desempenho incrível. Então vai de você projetar bem, né, a sua aplicação, distribuir a carga de trabalho para cada thread. Ó, esse thread aqui só vai acessar disco, esse outro aqui só vai fazer computação científica, esse outro aqui só vai ficar esperando algum usuário da rede acessar a página. E assim você tem um ganho, você não deixa ninguém bloqueado, né? Todo mundo anda um pouquinho, quase que ao mesmo tempo. Só para recapitular, quais são as razões para se usar threads, as justificativas, as vantagens. Qual que é o primeiro argumento? Estou perdido aqui, deixa eu me achar. O primeiro argumento é que o thread é muito mais rápido do que um processo na hora de chavear, né, de se alternar de um para outro. Segundo argumento, que eles compartilham o mesmo espaço de memória, eles são 10 a 100 vezes mais rápidos para fazer esse chaveamento, né? Compartilham o mesmo endereço de memória, são mais rápidos para fazer o chaveamento, eles prometem um ganho notável quando você tem uma aplicação que é balanceada, né? Usa tanto CPU como disco, você dá um thread para cada um, né? E por fim, como hoje em dia a maioria das máquinas tem várias CPUs, né? Até esses PCzinhos mais baratos já vem dual core. Você sempre programando em multithread vai ter um ganho notável em desempenho. Pessoal, aqui. Até aqui vocês têm alguma dúvida? Estou explicando claramente. Como que tá achando aí? Podem fazer comentários, dúvidas, por favor. Eu não gosto de prosseguir enquanto alguém está com dúvida, senão vai boiar direto daqui para frente, né? Wellington, tranquilo. Obrigado, Wellington. Vamos em frente, então. Fico contente que vocês estão captando. Bom, blá blá blá, teoria, mas se não der exemplo, fica difícil enxergar, né? Como que a coisa funciona. É mais fácil ver por que os threads são úteis observando alguns exemplos concretos. Vamos pegar uma aplicação do mundo real, né? Funcionando, para ver como que o thread beneficia.
Como um primeiro exemplo, considere um processador de texto. Estou lá no famoso Word. Então, como que o Word trabalha? Ele te mostra o seu texto na tela exatamente como ficaria caso você mandasse imprimir, todo formatadinho, né, com as quebras de página, largura das colunas, tudo certinho. Então imagine que você está lá no Word, tá? Tá tudo formatadinho na tela, como se fosse um papel impresso. Então tem aquele conceito de quebrar página. Vocês sabem, né, pessoal? É muito deselegante, muito feio, né, num texto. Você começa um parágrafo bem na última linha, que nem aqui, ó, começou um parágrafo aqui, né? Aqui. E vai continuar na próxima página aí da quebra-página. Isso aí a gente chama de viúva. Esse parágrafo que começou numa página e vai continuar na outra é viúva. A outra metade do parágrafo que está continuando na outra página a gente chama de órfão. Viúvas e órfão. Evita fazer isso, né? Pega, já quebra a página, deixa um branco ali, um pedacinho em branco, assim que seria essa parte toda, não tem importância. O leitor é chato, começa a ler num lugar e continua no outro, né? Então tá lá tudo bonitinho. Aí, né, como não poderia ficar tudo em paz, vamos bagunçar aqui. Suponha que o usuário está escrevendo um livro, vamos dramatizar aqui, vamos dificultar. O livro tem 800 páginas no Word. Ai meu Deus, esse Word, ele gosta de aprontar, né? Enquanto você tem lá 5 páginas, se domina, formata bonitinho. Quando você passa de 50 páginas, o negócio parece que começa a bagunçar, né? O Word ele adquire uma personalidade própria, ele começa a mandar no seu texto. Aí você começa já a ficar em pânico. Então, aí o usuário pega e fala, eu vou remover a primeira linha aqui, não gostei. Tá editando, tem que trabalhar, né? Ele apaga a primeira linha na primeira página. O livro tem 800 páginas. Bom, logo em seguida, esse usuário, ele fala, eu vou saltar para a página 600, porque eu tenho que mexer num negócio lá também. Pronto, complicou a vida do Word, né? Como que eu vou saber aonde se encontra essa página 600? Por quê? Se eu remover uma linha no comecinho, enquanto o Word não reformatar tudinho, 800 páginas, ele não vai saber onde começa, onde termina a página 600, concorda? E aí o Word começa a reformatar tudo. O que vai acontecer? Como já muita gente experimentou isso, né? Congela tudo, travou. Não travou, pessoal. O computador ele nunca trava, viu? Ele está trabalhando arduamente em alguma coisa demorada, mas ele não está travado. A gente tem que ter paciência e esperar, ele volta. Você não sabe quando, mas volta. E aí o usuário vai ficar infeliz, né? Até que formate 800 páginas, ainda mais com aquelas maquininhas que tem pouca memória, né? Mais lenta. Aqui está o problema. Agora vem a solução. Qual que seria a solução? Thread. Olha que belezinha. Os threads podem ajudar numa situação como essa. Aqui o autor explica muito bem uma lógica, uma esperteza da tecnologia. Então, suponha que o seu processador de texto, Word, ele é um programa com 2 threads.
Então ficou fácil, simplificou aqui o meu processamento, né? Enquanto um thread fica interagindo com o usuário, fica lendo a digitação do teclado, clicando o mouse, ele já lê e já vai despachando lá para o outro thread, para ele reformatar logo as páginas. Então você percebe que aqui o teclado nem o mouse não ficou travado. Você tem um thread só para ficar atendendo você. Mas a esperteza está no seguinte: quando você vai dar aquele comandinho para buscar uma página, até você clicar no menu, abrir o menu, abre uma caixinha de diálogo, aí você pensa, aí você põe 600 Enter. Para o computador isso aí é um século. Se o outro thread já está trabalhando lá arduamente reformatando a página, tem grande chance, né, de ele reformatar tudo antes que dá tempo de você digitar 600 Enter. Então essa é a jogada, essa é a esperteza. Você não deixa a tela congelada. Olha que legal. Ah, gostei da brincadeira. Vamos acrescentar mais um thread no Word. Legal, né? Uma coisa muito importante, né? Que antigamente não tinha, viu, pessoal? A gente perdia tudo que é texto. Agora não, você está lá no Word trabalhando, ele já vai salvando para você, nem precisa mandar salvar, né? De tempos em tempos ele vai lá e salva. Então, que tal você acrescentar um terceiro thread? Enquanto você fica pensando que você não digitou, o usuário fica, sei lá, até uns 5 minutos pensando o que vai escrever, não fica? A máquina pega e já vai e faz um backup lá. Aproveita o tempo da CPU, né? E em 1 segundo ele salva o negócio, rapidinho, você nem percebe. Aí eu crio um terceiro thread e falo para ele, ó, cada 5 segundos você vai lá e salva. Terceiro thread, beleza? Então, para representar tudo isso, né, essa historinha, nós temos a figura 2.7. Olha que bonitinho. Aqui nós temos o... Como é que é mesmo? Tá vendo essas linhas tortas aqui, ó? São as linhas de controle. São os seus threads. Isso aqui representa um trecho de código do seu programa. Você criou 3. E eles rodam, vamos dizer que rodam em paralelo, né? Para todos os efeitos. Um thread fica atendendo você, olhando o teclado e mouse, para que não trave mouse nem teclado. E aí ele despacha para o parceiro dele aqui, esse do meio aqui. Ó, vai lá, corre, reformata tudo aí. Ele vai lá e reformata as páginas. Esse cara só cuida de ficar reformatando página. Esse cara aqui só cuida de ler mouse e teclado e despachar o trabalho para o outro. Legal, né? E esse terceiro? Esse aqui é autônomo. Esse aqui ele fica vendo assim, toda vez que o usuário alterar o texto, ele liga um reloginho. Dali 5 segundos ele pega e copia todas essas páginas aqui para o disco. Então olha como que ficou interessante. E se não tivesse esse recurso de multithread, vocês acham que o Word seria bom igual é hoje? Não, né? Com certeza que não. Então, se o programa tivesse apenas um thread, o backup de disco fosse iniciado, trava tudo, pessoal.
A CPU joga o Word para fora, tá fazendo operação de entrada e saída, bloqueia, congela. Enquanto não salvar, não libera teclado e mouse. Aí você percebe um desempenho lento. Quantas vezes a gente já percebeu isso, né? Antigamente, com aquelas maquininhas só tinha um núcleo, lembra? Tá, isso aqui já expliquei. Agora deve ficar bem claro uma coisa, pessoal. Não são 3 processos, é um processo só, tá? É o Word. Se você quiser fazer essa jogadinha com 3 processos em separado, não vai dar certo. Não funciona. Por quê? Porque cada processo tem a sua memória própria. E aqui não, aqui eu preciso ter aquelas páginas de texto, é uma memória só, né? Quando vai fazer backup, quando vai reformatar, não é isso? Tem que ser a mesma memória, por isso que não dá certo. Beleza? Dúvidas até aqui? Como que está a aula, pessoal? Tranquilo, professor. Até aqui a gente está acompanhando sem problemas. Podemos prosseguir? Que bom. Pessoal, eu abri o arquivo errado, só um minutinho que eu vou melhorar esse negócio aqui. Vou abrir de novo, tá? Eu tenho a aula completa aqui, é quando a aula ainda estava pela metade. Só um minutinho, por favor. Me atrapalhei aqui, mas eu já acho ele. E adivinha qual máquina que está lenta agora? Do professor. Estuda, estuda e acaba apanhando. Acaba apanhando do computador, né? Eu acho que é esse arquivo aqui. Tomara que seja, senão eu vou estar meio lascado aqui, hein? Xiii, não é. Ai, meu Deus, onde que está esse arquivo? Tô perdido, e agora? O que que eu faço? Ai, meu Deus, eu já vou achar. Quem sabe tá lá no Teams, né? Mas eu já acho ele. Pera aí. Meu, eu gastei tanto tempo nesse arquivo, não é impossível que eu perdi. Hum, deixa eu abrir o PowerPoint, quem sabe se tá lá e eu gero de novo o PDF. Eu acho que é isso, esqueci de gerar o PDF. Minutinho, por favor, pessoal, já abro já.
Achei. Vocês não se importam de eu mostrar o PowerPoint mesmo, né? Acho que dá certo também, mesma coisa. Vamos lá. Não perdi nada não, viu? Já estão zoando eu aí, né? Ah, não perdi nada não. Deixa eu compartilhar aqui. PowerPoint. Eu só esqueci de regerar o PDF. Nossa, deu um frio na barriga agora, hein? Já pensou? Um dia inteiro de trabalho perdido, credo. Vamos. Beleza aí, meu filho. Os alunos estão esperando. Thread. Tá dando para ver aí, né? Sim, tá dando pra ver sim. Então vamos continuar. Esse aqui é aquilo que eu já falei, tá? Tá, parei aqui. Agora a página nova. Pessoal, é o seguinte, aqui eu estou falando processos, mas entendam que vale também para threads. É qualquer coisa, tanto thread como processos, vale esse conceito. Eu vou falar aqui sobre processos. Imagine que você tem dois programas trabalhando no Linux. A gente tem isso. A gente tem um programinha no Linux que se chama cat. Cat é catenate. O que ele faz, esse programinha? Ele pega um arquivo tipo ASCII, tipo texto comum, né? E você passa esse nome de arquivo para ele, ele joga na tela. Na tela, não, ele joga na saída padrão. Por default, a saída padrão é direcionada sempre para a tela, se você não falar nada. Agora, você pode redirecionar a saída padrão com esse caractere aqui que a gente tem no teclado. Ele é chamado de pipeline. A gente já falou disso lá atrás, né? Vamos voltar no exemplozinho lá. Ou será que ele está aqui? Vamos voltar lá. Em algum lugar eu me lembro desse cat aí. Esse cat a gente usa para poder explicar comunicação entre processos. Já que ele aparece aqui. Então, eu tenho aqui 3 arquivinhos que são arquivo tipo ASCII, né? Que estão lá no disco. E aí eu passo como parâmetro para esse programinha que se chama cat. O que o cat faria? Vai exibir na tela um por um na sequência, emendando um atrás do outro, né? Ele joga na saída padrão, que é a tela. Só que eu peguei esse pipeline traduzindo para o português, é um cano d'água, né? Pipeline é um tubo que conecta dois fluxos. Aqui é a mesma coisa. Qual é o fluxo aqui? É aquele monte de caractere que estava jogando na tela. Eu conectei ele com quem?
um outro comandinho do Unix, outro programinha utilitário do Unix, se chama grep. O que o grep faz? Ele lê da entrada padrão. Eu peguei saída padrão daqui, conectei com a entrada padrão daqui. Ele é tipo de um filtro. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse monte de texto aqui, que está num fluxo entrando para ele, e vai fazer um filtro. Ele só vai selecionar as linhas cuja palavra tree, árvore, né, apareça. Ele só exibe na tela as linhas que contém tree desses 3 capítulos. Então, como que o sistema operacional trata isso? É comunicação entre processos. Esse recurso aqui de pipeline, sistema que dá esse suporte para conectar comunicação entre processo CAT e processo grep. São 2 programinhas que estão rodando na memória, estão juntinho lá. Enquanto um produz, o outro consome. É isso. Então vamos lá, voltar no ponto que a gente estava. O pipeline é um recurso de comunicação entre processos. Aí você está rodando tudo isso no interpretador de linha de comandos do Linux, né? Você deu aquele comandinho lá, cat, deu o nome de um arquivo, pipeline, conectou com o grep, a saída de um, entrada de outro. Enquanto o cat produz, o grep consome. Até aí tudo bem, né? Então, há uma necessidade por comunicação de um programa para outro, né? De preferência de uma maneira bem estruturada, sem usar interrupções. O sistema operacional oferece isso. Toda vez que você fala para o Linux, olha, cria aí um pipeline, pode ser dentro do código de linguagem C do seu programa que você está fazendo, e aí ele vai criar para você, é como se fosse um arquivo em disco, chamado pipe, né? Você dá o nome que você quer. É um arquivo especial em disco. E se você dá um ls ou mostrar aquela pasta, né? Clicar lá, você vai ver um arquivinho chamado pipe. E como que funciona? Todo mundo que quiser usar o pipe vai gravar naquele arquivo, como você fosse gravar em um arquivo qualquer, simplesinho. E aí quem quer ler do pipe vai lá e dá um read do pipe. Só que ler também, igual estiver lendo de um outro arquivo qualquer. Só que a hora que você lê, você consome. Aquele negócio desaparece de lá. Ele fica vazio de novo. Esse é o pipeline, recurso do Linux. Ele cria um arquivinho em disco. Então é um recurso muito legal de se usar, mas tem agora a discussão, né? Nas sessões a seguir, examinaremos algumas questões, algumas discussões, alguns problemas que podem surgir desse recurso, que é chamado comunicação entre processos, do inglês IPC, Interprocess Communication. Tem várias maneiras, não é só o pipeline, tá? Tem vários recursos que nós vamos discutir aqui para comunicação entre processos, tá bom? O primeiro deles é o pipe. Então, já aparecem 3 problemas. Olha como é complicado o sistema operacional, né? Olha o trabalho que eles fazem. É bem complexo, mas funciona, né? A primeira questão acaba de ser mencionada. Como um processo pode passar informações para outro? No caso aqui, eu criei um pipeline, conectei um tubo, né? Conecta um fluxo, né? Um cano d'água. Conecta o fluxo de saída do comando cat
com a entrada do comando grep. Essa é a maneira. Você vai escolher, tem várias outras maneiras, vários outros recursos do sistema operacional que você pode usar para mandar informação de um processo para outro. Pessoal, aqui acabou essa história de thread. Eu estou falando só de processo por enquanto, tá? Esse pipeline é de um processo para outro. Quando chegar a vez do thread, eu aviso, olha, isso aqui pode usar também para thread. A segunda questão tem a ver com certificar-se de que dois ou mais processos não se atrapalhem, como por exemplo, dois processos em um sistema e faz de conta que você está reservando passagem de avião, né? Tô lá na... como é que chama lá? A Gol não existe mais, né? Tô lá no aeroporto, quero comprar uma passagem aérea. Aí a mocinha vai lá no computador e vai fazer uma reserva de um assento. Olha, só sobrou um lugar, né? Aí outra pessoa lá em Belo Horizonte, eu estou em Campinas, também vende aquela passagem simultaneamente. Aí fica brigando de quem que é o assento, é do campineiro ou é do mineiro? Mas tem que ter um controle. Como é uma informação compartilhada, percebe? Um processo mandando para outro. Se esse processo não seguir corretamente a disciplina, eles vão se atrapalhar todos, né? Eu criei um pipe, joguei lá uma informação. Aí o outro processo vai lá ler, a informação some de lá. Ah, mas não era para você, era para o outro processo pegar. Aí deu confusão, né? Então você tem que administrar isso daí. Vários processos acessando uma mesma área de memória, correto? Eles têm que seguir alguma disciplina, senão não vai dar certo. Então, primeiro a maneira como que eu vou compartilhar a informação. Segundo, quais são as regras, né, do compartilhamento para que não dê confusão. E a terceira questão de comunicação entre processos diz respeito à sequência, à ordem, né? Como que o grep lá, aquele programinha, sabe que tem informação disponível para ele consumir? Sei lá, ele fica esperando, tá vazio o arquivo, a hora que aparecer alguma coisa ele pega. Tem toda uma lógica, né? Uma política para ser seguida. Então essa é a terceira questão, sequenciamento adequado, quando dependências estiverem presentes. Vamos supor, tem dois processos, o processo A se comunica com o processo B, né? O A produz e o B consome. Aqui um exemplo muito intuitivo, uma fila de impressão, né? No Windows, no Linux, todo sistema operacional tem fila de impressão. Como que funciona? O programa que quer imprimir alguma coisa, a gente vai chamar de processo A, produz os dados, e o processo B, que seria lá o servidor de impressão, é um programinha que fica lá, um daemon, programinha que fica lá esperando o serviço. A hora que aparece o serviço, ele manda para a impressora, né? Produtor e consumidor, A e B. Aí o B, o que ele fica fazendo? Fica olhando para a fila de impressão. Se aparecer algum arquivo, ele manda para a impressora. É assim que funciona. Aí o B tem que esperar até que A tenha produzido alguma coisa para poder começar a imprimir. Até aí tá fácil, né, pessoal? Tá bem intuitivo, bem claro. Agora vamos examinar aqui essas três questões, né? Nós vamos discutir, vamos malhar bem isso. Vou só dar uma espiada aqui se tem algum negócio no chat. Não. Pessoal, pode interromper,
Abre o microfone e fala a hora que quiser, não precisa pedir permissão, viu? Muito bem-vinda a participação de vocês. Escreve no chat, perguntinha, tá? Deixa eu ver, parece que tinha um exemplo da... Ah, tem, exemplo da impressora. Aqui, falando de thread, também é importante mencionar que duas questões aplicam-se igualmente bem aos threads. Sempre eu vou estar comparando thread, processo, e comunicação entre threads, entre processos, ou seja, compartilhamento de informação, comunicação entre um processo ou thread e outro. A primeira questão, passar informações. Para os threads é muito fácil, né? Não precisa ficar criando um arquivinho em disco, né? Chamado pipeline, já que eles têm o mesmo espaço de memória comum, né? É só ir lá e pegar, tá ali na cara dele, todo mundo vê. Todos os threads enxergam a mesma memória. As outras duas questões, né? Manter um afastado do outro para que não se atrapalhem, né? Para que um processo ou thread tenha disciplina e não estrague a informação que não é para ele, né? Que tudo tem o seu tempo, o seu destinatário correto. Ó, isso aqui não é para você, por que você pegou? Aí sumiu do pipe, o outro não acha, aí deu problema. Então, vários threads ou vários processos acessando a mesma região pode dar confusão, eles vão se atrapalhar mutuamente, caso você não tenha uma lógica muito boa no seu programinha lá. Então, essas questões aplicam também ao thread. Memória compartilhada, serve tanto para um como para outro. Essas regras. A seguir, discutiremos o problema no contexto de processos. Mas, por favor, mantenha sempre em mente que os mesmos problemas e soluções aplicam-se também aos threads. Aqui, fila de impressão são dois processos separados. Então, eu vou ler para vocês, pessoal, para eu não me perder. Em alguns sistemas operacionais, processos que estão trabalhando juntos podem compartilhar alguma memória em comum, que cada um pode ler e pode escrever no mesmo lugar, na mesma memória. A memória compartilhada pode encontrar-se na memória principal do computador, ou ser um arquivo compartilhado, igual esse pipeline que eu acabei de explicar. Tanto faz, o problema é o mesmo, a disciplina tem que ser a mesma. Se está em arquivo, se está na memória, a lógica é igual. Se é thread, se é processo, é tudo o mesmo raciocínio. O local da memória não muda a natureza do problema ou como devem ser as regras. Aqui, para saber como funciona na prática, né? A comunicação entre dois processos, vamos considerar um exemplo bem intuitivo, bem simples e comum. Fila de impressora. Do inglês é chamado de spool. Quando vocês veem aqui spool, é fila de impressora. Tá? Então, estou lá no Windows, estou lá no meu Word. Quero mandar um arquivo para a impressora, tá? É um processo, Word. Quando um processo quer imprimir um arquivo, ele pega o nome do arquivo e põe numa pasta, né? Num diretório. Esse diretório especial é o diretório de spool. É a fila de impressão. Joguei o arquivo na fila. É isso.
eu posso mandar simultaneamente vários arquivos para a impressora. Como ela é muito lerda, vai ficar na fila, né? Vai imprimir na sequência, né? Posso pôr uma planilha, um Word, posso pôr uns 10 arquivos lá. A impressora vai trabalhando, acaba um, pega outro. Como se diz? É uma estrutura de dados muito conhecida. É o tal do FIFO, First In, First Out. O primeiro que entra é o primeiro que sai. É igual uma fila de banco, né? Aquela fila é assim, o caixa chama o primeiro da fila, ele vai embora. E o último da fila vai demorar mais para ser atendido. Então, o primeiro que chegou é o primeiro que é atendido. A fila de impressão é a mesma coisa. É uma fila, a fila vai andando. Você acrescenta no fim da fila e tira no início da fila. Então, esse é o processo Word. Um outro processo, que é o servidor de impressão, né, o daemon de impressão, periodicamente vai examinar aquela pasta, né, aquela fila de impressão, para ver se tem coisa para imprimir. Se houver, ele pega o arquivinho e imprime. Depois de impresso, ele remove aquele arquivo da fila. A fila andou, liberou um espaço, né? O diretório spool, que é a fila da impressora. Imagine que o nosso spool, a nossa fila, tem um número grande de vagas numeradas. O primeiro que chegar é 0, o segundo é 1, o terceiro é 2 e assim vai, tá? Cada vaga armazena um nome de arquivo que será impresso. Então, na memória, o servidor de impressão, ele tem duas variáveis, né? Que são compartilhadas. Ele tem a variável out, aponta para o próximo arquivo que vai para a impressora. Vai ser impresso. E tem a variável in, que é aquela vaga que abriu, né? No fim da fila. Aponta para a próxima vaga livre no diretório. Essas duas variáveis podem muito bem ser mantidas em uma memória, né? Disponível para os processos. Tem o processo produtor e tem o processo consumidor. O produtor é o Word, o consumidor é o daemon de impressão. Então tem dois processos compartilhando a mesma área de memória, que é o que? Aquela pasta onde tem a fila de impressão. Em determinado instante, as vagas de 0 até 3, 0, 1, 2, 3, tem 4 vagas vazias, porque os arquivos já foram impressos, a fila andou. E as vagas de 4 a 6 ainda tem gente esperando para ser impresso, com os nomes dos arquivos na fila de impressão. Então, de maneira mais ou menos simultânea, os processos A e B, quem que são? O A é o Word e o B é o daemon de impressão. O A é produtor, o B é consumidor. Decidem que querem colocar um arquivo na fila de impressão. Ah, não, pessoal. O A é o Word. O B é o Excel, tá? Ambos são clientes da impressora, né? Então, faz de conta que quase que no mesmo tempo, que é para dar confusão mesmo, né? Simultânea, mais ou menos simultaneamente, tanto o Excel quanto o Word resolvem jogar lá na fila de impressão um arquivo para imprimir. Normal, né? Até aqui tudo bem, tá claro. Vamos ver a figura 221. Então tá aqui a fila, pessoal, ó.
Aqui embaixo você insere. Aqui em cima você tira. Então, não, desculpa, é o contrário. Aqui em cima você insere arquivos. E aqui embaixo você manda para a impressora. Então vai chegando o trabalho aqui e ele vai fluindo, vai indo para a impressora aqui, né? As vagas 0, 1, 2, 3 estão livres e as vagas de 7 em diante, de 4 a 6 estão cheias, ó, 4, 5 e 6. De 7 em diante não tem mais nada. Então, na memória do servidor de impressão, quem que vai sair? Ai, pessoal, não atrapalhei. O próximo você insere aqui embaixo, né? Aqui é o fim da fila, né? O sétimo. O primeiro já foi, imprimiu o 0, 1, 2 e o 3. O próximo para ir para a impressora é o 4. E aqui eu vou pondo o 7, o 8, o 9, conforme chega. O Alt, na memória do servidor de impressão, é o 4, é o próximo que vai para a impressora. E a próxima, o fim da fila, é o número 7, a vaga que tem para inserir. Tudo bem? Tá aqui? Tá aqui não tem segredo. Mas, o que aconteceu? Tanto o Word quanto o Excel decidiram, ó, eu quero imprimir. Um quer imprimir a planilha, o outro quer imprimir um Word. E a próxima vaga é o número 7, né? Tá vendo? Só que o Word, que é processo A, e o Excel, que é processo B, estão tendo conflito aqui, né? Eles querem pôr arquivo na fila. Olha a confusão que vai dar aqui, quer ver? O que pode ocorrer de errado, né? Numa fila de impressora. Acontece o seguinte, o processo A, que é o in, né? Próxima vaga disponível para pôr na fila é número 7, conforme está no desenho aqui, ó. Processo A joga na vaga 7. Então, essa variável se chama next free slot. Logo em seguida, o que acontece? Lembra que eu expliquei para vocês? A CPU, ela está sempre interrompendo os programinhas que estão andando lá sendo processados. Você só tem uma CPU, centenas de programas na fila. O processo A entrou na CPU, esgotou o seu tempo de time slice de processamento e ele é interrompido. Só que ele já viu que tem uma vaga número 7 e ele é jogado ali em estado de prontidão. Pessoal, quando acontece isso, o seu programa nem vai saber que ele foi interrompido, ele não está sabendo o que está acontecendo. Ele dá uma congelada ali sem perceber que foi interrompido. A lógica interna do seu programa não tem como saber quando que ele é interrompido. Então, para ele está tudo bem, ele leu, ó, vou pôr na vaga 7. Aí a próxima instrução vai fazer o quê? A gente já vai ver. Aí a CPU decide que o processo A executou por tempo suficiente, então ele é interrompido, ok. Aí troca, sai Word e entra Excel. Troca para o processo B. Olha que o A não teve chance de continuar, ele só pôs na memória que o próximo slot é 7. Ele está congelado, está em estado de prontidão. Aí o processo B entrou na CPU, né? E também leu o mesmo número. Olha, a próxima vaga é número 7. O que ele faz? Ele tem lá o next free slot do B, guardou 7 também. Ó, já deu conflito aqui. Tem dois programas pensando que pode usar uma única vaga. Certo? Aí o processo B está dentro da CPU e continua a executar. O que ele faz? Ele pega o planilha Excel, lá, o arquivo que ele quer imprimir,
e põe na vaga 7. E atualiza in para 8, quer dizer que o 7 já está ocupado, para ele a próxima vaga é 8. E aí segue em frente para fazer outras coisas. Aí uma hora, né, a CPU fala para o AO, está na sua vez de novo de usar a CPU. Aí o A continua de onde ele parou, ele nem tem ideia que ele estava interrompido, não tem como saber. Aí vê que next free slot é 7. E ali pega e põe o arquivo Word para ser impresso no slot 7. O que acontece? Ele apaga o que o processo B tinha ali. Olha o problema que deu. E aí ele também calcula next free slot é 8. E configura in para 8. Agora vem um outro programa, né? Um terceiro programa que é o spool de impressão, né? O daemon de impressão. Então, na verdade, a gente tem 3 programas acessando uma única área de memória compartilhada, correto? Aí o daemon olha lá na fila, para ele tá tudo certo, né? Tem um arquivo na posição 7, a próxima vaga é 8, não é isso? E não tem problema nenhum, nada está errado. Mas aí o processo B perdeu, né? Apagaram o arquivo dele. Ele nunca vai receber qualquer impressão. Então, pessoal, o que é aqui um conceito, né, que eu acabei de definir? Quando você tem uma área de memória, pode ser arquivo, pode ser memória principal, compartilhada em 2 ou mais processos, você tem que ter um controle muito bem feito para que um processo não atrapalhe o outro, assim como eu acabei de explicar. Quando dá esses problemas, esses bugs, essas confusões todas, a gente diz que é uma condição de corrida, é uma disputa, né? E não tem uma disciplina, né? Então, situações como essa, em que 2 ou mais processos estão lendo e escrevendo dados na memória compartilhada, e o resultado final depende quem executa precisamente e quando, são chamadas condições de corrida. Infelizmente, com o incremento do paralelismo pelo maior número de núcleos, hoje em dia esses PCzinho mais barato que você vê por aí é dual core, tem mais de um núcleo, né? E intensificou esse problema, né? Condições de corrida, esses conflitos, esses travamentos, e tá se tornando cada vez mais comuns. É uma grande fonte de erro, nós devemos evitar. Então nós, como programadores, né, temos que estar atento a condições de corrida. Um exemplozinho bobo que eu dei aqui, tá? É só para dizer o seguinte: as máquinas são multitarefas, né? Tem vários programas rodando, todos eles disputando recursos, impressora, CPU, memória, e esses recursos são compartilhados muitas vezes. É lógico que uma memória é dividida, um pedacinho para cada programa, mas algumas regiões de memória são comuns, são compartilhadas, como vocês acabaram de ver. Nem que seja uma única variável, né? É uma memória compartilhada. E para ler e escrever dessas memórias compartilhadas por vários processos ou vários threads simultaneamente, tem que ter uma lógica, um controle, uma disciplina muito rigorosa, tá? São conceitos. Condições de corrida é um conceito. Outro conceito, regiões críticas. O que é uma região crítica?
Eu já vou explicar. Então, como é que a gente pode evitar condições de corrida? A chave, a solução para evitar problemas aqui e em muitas outras situações envolvendo memória compartilhada, arquivos compartilhados e tudo o mais que for compartilhado é encontrar alguma maneira de proibir mais de um processo de ler e escrever nos dados compartilhados ao mesmo tempo, simultaneamente. Tá bem, cada um tem a sua vez. Vai lá, escreve e sai fora. Aí vem outro, lê e sai fora. Mas enquanto você está lá gravando, ninguém mais pode gravar. Tem que garantir isso e não como aconteceu. Se a CPU vai lá e interrompe um processo, ele não terminou de escrever e você entra lá e escreve de novo. Tem que ter esse controle. Colocando a questão em outras palavras, o que precisamos é exclusão mútua, ou seja, enquanto um usa, ninguém mais pode mexer. A hora que ele terminar de usar, ele liberou, aí vem outro, pode usar também, aquela área compartilhada, né? É o mesmo conceito assim de você está no trânsito, né? Um cruzamento. Aquela região de cruzamento, ela é mutuamente exclusiva, correto? Se você está passando, ninguém mais pode passar no cruzamento, senão dá um conflito. É isso, esse conceito de exclusão mútua. Tudo bem? Já expliquei. Então, conceito de exclusão mútua e conceito de condições de corrida. Condições de corrida é sempre quando você tem uma área compartilhada e pode ter problemas, né, de acesso simultâneo. Isso é uma condição de corrida. Exclusão mútua, o que é? É um algoritmo, é uma lógica que tem que existir, que te garanta que você vai dar acesso àquela área compartilhada de memória para que uma pessoa de cada vez, um processo de cada vez tenha acesso. E como é que a gente atinge a exclusão mútua, né? Como que a gente garante que somente um de cada vez vai entrar? É uma questão fundamental de projeto de sistemas operacionais. É uma questão muito séria, mas o sistema operacional ele sabe lidar muito bem com isso. Nós programadores é que devemos saber usar corretamente os recursos, escolher o recurso correto e usar com disciplina, porque se você programar errado, o problema vai continuar. O sistema operacional ele te dá um apoio, mas você é responsável para que as coisas deem certo. Continuando a discussão aqui, pessoal. O problema de evitar condições de corrida pode ser formulado de uma maneira abstrata. O que é abstrata? É a ideia, é aquilo que você tem na cabeça. Uma coisa que não existe, é somente um pensamento. É isso que é abstrato. Durante parte do tempo, um processo está ocupado realizando computações internas. Coisa que é só dele, né? Não tem problema de dar conflito. Aquele trecho de código lá do seu programinha em C, que faz A mais B igual a C, você está usando somente a memória sua mesmo. Não tem problema.
não levam a condições de corrida, não tem risco, né? Não vai acessar a memória compartilhada com ninguém mais, aquela memória é somente sua. No entanto, às vezes, um processo tende a acessar uma memória ou arquivo compartilhado que outro processo também usa. Aí sim, quando você for executar essa instrução, né? Ou realizar outras tarefas críticas, podem levar a condições de corrida. O fato é o seguinte, pessoal, tem uma região do seu programa, um trecho de código, por exemplo, da linha 1 até a linha 10, eu não estou mandando ler nem gravar em nenhuma área de memória compartilhada. Tudo bem, aí não tem problema. Aí na linha número 11, eu faço lá um read, um write, para consultar uma área de memória compartilhada. Aí nessa linha 11, ela é chamada de região crítica. Todo programa tem a sua região crítica. É aí que você tem que identificar esse trecho de código seu, que é onde está o perigo. É isso que é a região crítica, simplesmente. E como é que você consegue exclusão mútua? Como é que você garante que cada programa acesse a memória compartilhada na sua vez e tenha certeza que ninguém mais está mexendo ali? É como você vai atravessar um cruzamento no trânsito, é a mesma coisa. Identifique as regiões críticas do seu programa. É por aí que você vai ter a chave da solução para conseguir exclusão mútua. Pessoal, vocês entenderam até aqui esses conceitos? É importante, hein? O que é uma exclusão mútua? O que é uma região crítica? O que são condições de corrida? Porque essas palavrinhas aqui a gente vai falar o tempo todo nelas. Se você não entender, você vai boiar direto daqui para frente, né? Dúvidas, pessoal, por favor. É importante. Eu perguntar para vocês, ó, perguntar aqui, o que é uma condição de corrida? O que é exclusão mútua? São conceitos de sistema operacional, é importante saber, senão não vai dar para prosseguir. E o que é região crítica? Esses três conceitos estão claros para vocês? Se não tiver, eu explico de novo. Por favor, perguntem. E aí, meus amigos? Pode perguntar, por favor. Alô, perguntas? Vocês estão me deixando sozinho aqui, eu me sinto só aqui, cara. Aham. Pois não, Cristóvão. Claro, Thaís.
Uhum. Então, eu vou falar de uma maneira mais simples. É assim: condições de corrida é quando você tem uma memória compartilhada entre dois ou mais processos. Existe o perigo de ter um conflito se esses processos não seguir uma disciplina. Isso é condição de corrida. Exclusão mútua é você garantir que aquela área de memória... Ai, que fora que eu dei, estou falando com o microfone desligado. É assim, Thaís. Primeiro conceito: condições de corrida é toda vez que você tiver uma área de memória compartilhada. Pode ser arquivo, memória principal, rede, qualquer coisa. Memória compartilhada, onde dois ou mais processos escreve e lê. Tem acessos. É uma região de memória onde pode acontecer problemas. Enquanto um está escrevendo, o outro também escreve em cima e apaga o que o outro escreveu. Ou então você lê uma coisa que está desatualizada. Ou seja, você tem que garantir que tem uma disciplina nessa área de memória compartilhada. Cada processo tem que ter certeza que ele está sozinho ali quando ele estiver escrevendo. Isso, então vem o conceito de exclusão mútua. E o que é região crítica? Região crítica, você olha no código do seu programa. Tem um programinha em linguagem C ali, tem 50 linhas. Tem muitas áreas do programa que não tem problema, não está acessando memória compartilhada, então não tem problema nenhum. Se você tem uma área do programa que vai acessar a memória compartilhada, esse trecho de código, essa linha do programa ou trecho de código que faz a leitura ou escrita na memória compartilhada é a região crítica. Então, toda vez que você for acessar a memória compartilhada, você tem que ter certeza que você está sozinho lá, né? É um de cada vez que entra, para que a informação seja consistente, atualizada, para que o que um gravou, o outro não grave em cima, essas coisas. Então, repassando pela última vez: condições de corrida, toda vez que mais de um processo lê e escreve numa mesma região de memória, memória compartilhada. É fonte de problemas. Isso é condição de corrida. Exclusão mútua é você garantir que somente um processo de cada vez, naquele tempo, leia ou escreva naquela memória. Enquanto ele não liberar, pronto, acabei de escrever. Ninguém mais pode ler nem gravar ali. Isso é exclusão mútua. Aí eu dei o exemplo de um cruzamento no trânsito. Enquanto você está passando no cruzamento, ninguém mais pode passar. É um de cada vez, é o seu tempo. E região crítica? Região crítica é aquele momento em que o seu programa está acessando a memória compartilhada, aquelas instruções de código que você deu. Será que eu consegui esclarecer? Sim. Professor, Oi. vamos dizer assim que a exclusão mútua é uma continuação da condição de corrida, é isso? Sim, é a solução para a condição de corrida. Exatamente. Por exemplo, eu estou comprando um ingresso para o cinema, daí estou escolhendo uma cadeira, tem alguém querendo comprar a mesma cadeira, enquanto eu não terminar meu processo, ela não consegue comprar isso. Isso, exclusão mútua. Cada um de cada vez. Enquanto um está lá comprando bilhete, o outro tem que esperar. Perfeito. Legal.
A região crítica, para complementar, seria? Região crítica é aquele momento que você está comprando o ingresso. Então você tem que seguir algum protocolo, né? Você acabou de comprar o ingresso, você dá um sinal, olha, acabei, está liberado para o próximo. É isso. Tem que seguir uma Bacana, legal. aquelas linhas de código que você tem. Aí perguntaram aqui, né, Gabriele, condição de corrida é o exemplo que eu dei. Sim, o exemplo da fila de impressão. Ali é uma fonte de problemas. Se não tiver um protocolo, uma disciplina para acessar a fila de impressão, que é uma memória compartilhada, vai dar confusão. Condição de corrida. Sempre que você tiver memória compartilhada, condição de corrida, aí você vai ter que ter os protocolos, né? E região crítica é olhar para dentro do seu programinha que você fez. Toda vez que você for ler e escrever da memória compartilhada, você está na região crítica. Tem que seguir certo comportamento, certo protocolo, né? Certas Professor, regras. mas a região crítica do programa não é necessariamente só quando ele está lidando com uma parte de memória compartilhada, ou só. Somente essa. Exatamente. Então a região crítica pode ser só uma função que vai tentar escrever um arquivo, por exemplo. Isso, e esse arquivo é usado também por um outro processo que também está rodando. Você está na região Entendi. Ou crítica então do vai, seu vai, vai programa. fazer um processo no banco de dados, por exemplo. Vai, sei lá, analisar uma compra, por exemplo. Isso. Quando você acessa o banco de dados, enquanto você não salvar, terminar aquela transação, está bloqueado, ninguém mais pode acessar. É isso, é a região crítica. Aquela instrução de gravar no banco de dados é a região crítica do seu software. Entendeu? Entendi. Pessoal, não precisa ter vergonha. Pergunta, alguém mais. Como é que eu consegui clarear? Isso é importante, tá? Condição de corrida, exclusão múltipla, região crítica. São 3 conceitozinhos só, porque eu nem comecei a entrar no como que funciona, né? Então vamos em frente. Regiões críticas. Embora essa exigência evite condições de corrida, ou seja, exclusão mútua em regiões críticas, ela não é suficiente para garantir que os processos em paralelo cooperem de modo correto e eficiente, usando dados compartilhados. Tudo bem, eu garanti que não vai ter informação inconsistente, cada um leu, escreveu depois que o outro terminou, um de cada vez, mas ainda precisa mais coisas. Precisamos ao todo que 4 condições se mantenham para chegar a uma boa solução. Solução para quê? Para que vários processos se comuniquem entre si sem ter erro, né? São regras. Se seguidas, você vai ter sucesso. 2 processos jamais podem estar simultaneamente dentro de suas regiões críticas. Ou seja, o meu programa não pode estar escrevendo numa região ao mesmo tempo que o programa do Guilherme está escrevendo na mesma região. É um de cada vez. É aquele negócio de exclusão mútua, né? Não, é um de cada Professor, vez. isso também tem a ver com aquele momento em que o processo é I/O bound. Ele está esperando, ele está escrevendo. Então esse momento crítico ele é aquele momento em que ele também é aquilo que o senhor explicou agora de pouco. É um processo que está vinculado à entrada e saída. Isso. Tem que ter uma maneira de você trancar aquela região de memória. Enquanto eu estiver usando, eu tranco.
A hora que eu acabar de usar, eu destranco. E aí, se alguém decidir que quer escrever lá, o que vai acontecer? Vai ver que está trancado e vai esperar. Aí testa de novo. Ah, destrancou. Aí ele entra. Percebe como que é? E um processo CPU bound, ele tem região crítica também? CPU bound. Não, o CPU bound ele está trabalhando sozinho, né? Ele não está acessando memória nenhuma, não é isso? Assim, eu acho que não. CPU bound não. Enquanto ele estiver só fazendo computação o que é? Cálculo matemático, né? Ele não vai, só se tiver algum lugar que ele salva alguma variável lá compartilhada. Que seja um número inteiro, uma única variável, já é memória compartilhada. Se esse inteiro é lido por um outro programa, já é memória compartilhada, tá? Ah, entendi. Então depende do que está sendo feito mesmo. Você olhe sempre para uma região de memória que mais de um programa lê ou escreve. É isso, tá? Beleza, valeu, professor. Então, primeira regra. Jamais dois programas podem estar nas suas regiões críticas, ou seja, lendo ou gravando de memória compartilhada. É isso que quer dizer região crítica, está executando uma instrução, leitura e gravação. Nenhuma suposição pode ser feita a respeito da velocidade em que um processo caminha ou outro caminha, comparando com o número de CPUs, né? Acontece que a CPU ela interrompe o seu software, igual aconteceu lá no exemplo que eu dei da filha de impressão. E aí vamos supor que você trancou uma região de memória e você ao mesmo tempo foi interrompido pela CPU. Aí chega um outro processo que também compartilha daquela área, quer ler e escrever naquela área. O que vai acontecer? Está trancado, ele fica esperando. Aí, enquanto o seu processo não voltar para a CPU de novo e destrancar aquilo lá, o outro não vai conseguir acessar. Percebe? Tem que ser um serviço que o núcleo do sistema operacional ele controle com certeza, garantindo que ele não vai interromper aquele processo para que ele termine a sua escrita ou leitura e libere logo aquela área de memória compartilhada, percebe? Então, a velocidade quer dizer quantas CPUs tem, será que tem CPU disponível, será que eu vou estar ali interrompido esperando a minha vez de entrar na CPU? Você esquece disso. Então não dá para rodar essa lógica em modo usuário, porque o usuário ele é interrompido, aí o negócio para. Tem que ter alguma coisa no núcleo do sistema operacional. E aí ele garante que enquanto o seu programinha não terminar aquela operação, ele não vai ser interrompido, né? Outra regra, nenhum processo fora da sua região crítica, ele está fazendo qualquer coisa que seja, pode manter bloqueado outro processo. Então é aquela regrinha que eu já expliquei. Você usa a memória, você chega lá, quer usar a memória compartilhada. Eu vejo se não está bloqueado, se não tem alguém usando. Tem que ter algum sinal, alguma maneira de eu saber que tem alguém usando a memória. Ah, tá usando, eu espero. Aí desbloqueou. A pessoa acabou de usar, aí eu entro, começo a usar. Quando eu vou entrar, eu tenho que trancar de novo, para que ninguém mais entre além de mim. Bloqueei, né? Só que a hora que eu bloqueei, esqueci de desbloquear, né? Eu terminei o que eu estava fazendo, saí da minha região crítica e ficou um negócio trancado lá, percebe?
Então é assim, você bloqueia, usa e desbloqueia. Se você for usar e tiver bloqueado, você espera. É igual semáforo. Olha aí que exemplo clássico. Você olha lá, o sinal está vermelho, você espera. Está verde, você passa. Simples assim, pessoal. E qual que é a região em comum? É exatamente o meio do cruzamento. Ali você passa e libera para o outro. Nenhum processo deve ser obrigado a esperar eternamente. Isso vem do 3, né? O 3 ocasiona o 4. Se você bloquear e esquecer de desbloquear, vai ter processo que vai ficar eternamente esperando para poder acessar a região crítica. Aqui tem uma figura 2.22 para esclarecer melhor. Pessoal, da esquerda para a direita é a linha do tempo. Então vamos supor que tem um programinha, né? Programa é um processo. Processo A, ele entrou na região crítica dele. O que ele tem que fazer? Tem que sinalizar de alguma maneira, que a gente vai ver depois como que é feito, que ele está na região crítica dele. Ele bloqueia aquele recurso, aquela memóriazinha, ninguém mais entra. E ele começa a trabalhar a região crítica dele, vai decorrer um intervalo de tempo, que é toda essa barrinha aqui, ó, né? Essa barrinha grossa aqui é o tempo que ele vai estar processando a região crítica, ou seja, ele está lendo, gravando na memória compartilhada. No mesmo instante, no mesmo milissegundo, tem um outro programa que também faz uso dessa memória compartilhada e que no instante aqui T2, né, decide que quer escrever também no mesmo lugar. Só que como A sinalizou que está trancado, o processo B tem que ficar esperando. Ele fica bloqueado pelo sistema operacional. Enquanto o A não liberar, não destrancar, o B não consegue fazer mais nada, fica parado esperando. Aí o A terminou o serviço, chegou aqui, ele deixa a região crítica, tem que ter um protocolo aqui, falar, olha, estou destrancando, já usei, está livre, quem quer usar? Aí o B entra, o que o B vai fazer? Vai trancar, né? Tranca, usa e destranca. E é assim que funciona, todo mundo fica em paz, né? Então eu não vou ler tudo aqui que eu acabei de explicar, tá, pessoal? É uma questão de noção de tempo, ó. Enquanto um usa, está bloqueado. A hora que esse libera, aí o outro entra. Não pode coincidir essas duas barrinhas, ou seja, tem que ter a exclusão mútua, né? Perfeito? Mas isso só quando tiver em região de memória compartilhada, né? Isso. Quando for memória compartilhada, exatamente. Você ajudou a explicação muito bem. Isso mesmo. Porque, por exemplo, se eles estão mexendo em memória locais de memória diferentes, aí não faz diferença, né? Se os dois podem entrar na região crítica, mas eles estão lendo e escrevendo em regiões diferentes da memória, então aí não tem problema, né? Não tem problema nenhum. Somente quando for recurso compartilhado. Exatamente. Quando todos usam. Perfeito. Obrigado pelo comentário. Então, os pesquisadores, né, os desenvolvedores de sistemas operacionais são cientistas. Sempre vem alguém com um algoritmo novo, né, com um mecanismo novo. E apareceram várias diretivas, vários métodos para resolver esse problema dentro do sistema operacional, para resolver o problema da exclusão mútua. Várias primitivas foram tentadas para evitar o problema
de acesso simultâneo a regiões críticas por mais de um processo, ou seja, a fim de obter exclusão mútua. Quando o processo entra na região de memória compartilhada, outros processos têm que ser impedidos. Pessoal, naquela leitura complementar tem várias diretivas. Eu cortei tudo, eu só peguei aquela que funciona, né? Tem coisa antiga lá que dava problema. Conta toda uma história e fica lá umas 15 páginas. Você entendeu como que é o mecanismo? Aí o autor fala assim: ah, mas isso aqui não dá certo, isso aqui é muito limitado. Você fala: caramba, perdi meu tempo, isso aqui ninguém usa mais. Então eu fui cortando, eu só aproveitei mesmo que funciona de verdade. Pessoal, deixa eu dar uma pausa aqui. O que vocês estão achando da aula? Podemos prosseguir mais um pouco, porque eu já falei durante 2 horas. Aqui, deixa eu ver o que falta. Nós estamos na página 51, tem 64. Eu acho que dá para acabar aqui. Vai mais um chão aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha rápida aqui. Estamos na página 51. Semáforo. Tem o mutex. E aí acaba. Vamos dar um intervalinho para tomar água aí no banheiro rapidinho, uns 10 minutos. O que vocês acham? E a gente mata essa aula hoje. O que vocês acham? Ou se vocês quiserem parar, vocês é que mandam. Eu topo, professor, eu topo um intervalinho para terminar tudo hoje. Mas eu posso, né? Não sei o pessoal aí. Vocês é que mandam. Eu posso continuar sem problemas. Agora, se alguém falar: ah, eu tenho compromisso, ah, tá muito cansativo, eu não sei, tô a fim de fazer, mas tem que seguir vocês. O que vocês acham, pessoal? Vamos dar um intervalinho de 10 minutos? Porque daqui para frente vai ficar fácil, nós já estamos no pique, no embalo. É só mostrar a solução para esses problemas e acabar a aula. Vamos fazer assim, ó, 16h13. A gente volta. Eu acho melhor fazer isso, professor, também, porque senão, aí na próxima aula a gente pode começar do zero na próxima parte, né? Senão tem que ficar começando as aulas finalizando a anterior. Então, acho que é bom. Então fica assim, tá? Vou até parar o gravador aqui, depois eu ligo de novo. Vocês me lembram de ligar o gravador, pelo amor de Deus, hein? Intervalo, tá? Obrigado, viu, meus amigos?